Olá, pessoal! Espero que vocês estejam em paz, meus irmãos, minhas irmãs de sangue nesse piano. Bem, pessoal, vou conversar para quem aí não me conhece, né? Eu acho que já dei aula para todos os anos aí. Então, me apresentando, meu nome é Vitor, sou professor da Unesp de Marília, já desde 2011. Bem, eu vou conversar com vocês hoje, pessoal. Eu elaborei aqui alguns slides sobre pós-Covid e exercício, que é uma coisa que a gente tem pesquisado, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar mensagem no meu WhatsApp, no meu e-mail, onde vocês acharem melhor. Bem, exercício físico e síndrome pós-Covid. A gente sabe que já estão aparecendo pessoas com sintomas pós-Covid e a gente vai debater isso em primeiro momento. Mas, para ter uma noção dos conceitos básicos dessa relação, é importante entender o que é o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ele é chamado de novo coronavírus, porque coronavírus é uma grande família de vírus, recebem o nome de Coronaviridae, e aí sim vão ter 4 gêneros, 4 famílias: alfa, beta, delta e gama coronavírus. Alfa coronavírus, beta coronavírus, delta coronavírus e gama coronavírus. E essas famílias do novo coronavírus que afetam os seres humanos são os beta coronavírus. Beta coronavírus incluem, e são 7 no total. 4 desses beta coronavírus circulam na população, causam resfriados, as pessoas pegam um ano, e aí depois de 2 ou 3 anos pegam de novo. Isso é o que já tem na literatura, ou seja, a gente ganha imunidade quando pega um beta-coronavírus, mas depois fica vulnerável de novo para esse beta-coronavírus. E aí, sabe um negocinho que está pegando? Tá, beleza. Ok. E é por isso que muitas pessoas pegam e pegam de novo, porque a imunidade ela vai perdendo a sua potência. A gente tem ainda a resposta imune, protetora, mas no decorrer do tempo vai diminuindo um pouco essa proteção. Existem 4 beta-coronavírus que causam resfriado, às vezes dor de barriga, problemas gastrointestinais. Inclusive, um desses 4 beta-coronavírus já causaram pequenos surtos em algumas localizações, como em hospitais, em asilos, ou seja, esses 4 beta-coronavírus, que a gente não tem vacina contra eles, que circulam entre nós, tem uma característica de causar pequenos surtos. E esses 4 beta-coronavírus, eles não têm tanto impacto na população igual os outros 3 beta-coronavírus. Nós temos o SARS, que é o SARS-CoV-1, que causou surtos lá na Ásia em 2002, 2003, e o MERS, que é um outro beta-coronavírus que causou um surto em 2012, 2003 no Oriente Médio. E esse SARS e MERS, eles têm uma taxa de letalidade alta, que, de acordo com os cálculos, chegou a 10%, ou seja, a cada 10 pessoas que pegam MERS ou SARS, de 10 a 30%. De cada 10 pessoas infectadas, 1 a 3 vão a óbito por essa doença. E aí, o sétimo beta-coronavírus é o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. Esse SARS vem de Sudden Acute Respiratory Syndrome, ou seja, síndrome da insuficiência respiratória aguda. Porque é que isso causa. O SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1 e o MERS causam problemas respiratórios, causam a insuficiência respiratória. No caso do SARS-CoV-2, ele causa uma pneumonia nos casos graves. Pode variar de 10 a 30% os casos graves decorrentes da infecção do novo coronavírus. Pode variar um pouco.
E a letalidade do SARS-CoV-2 é de próxima de 3%. Varia, pode ser de 2% a 4%, depende também. Agora, com a vacinação, a taxa de letalidade vai diminuindo, porque muitas pessoas vacinadas, elas podem pegar, mas a vacina vai reduzir a gravidade da doença. E aí, o SARS-CoV-2 ele tem características. Ele tem uma enzima que é hemaglutinina. Inclusive, o vírus influenza tem hemaglutinina, e a hemaglutinina que serve como base para desenvolver vacinas contra a influenza. Temos o núcleo capsídeo e o RNA do vírus. O RNA do novo coronavírus e dos coronavírus é o material genético deles. Tem a membrana, uma proteína de membrana, uma proteína de envelope, um lipídio de membrana que ajuda a dar estabilidade para o vírus, e aqui a conhecida proteína S, proteína espícula ou proteína spike, que é uma glicoproteína. É uma junção de um carboidrato com uma proteína. Então, essas seriam as principais estruturas do novo coronavírus. E o novo coronavírus, ele se liga no corpo nosso por causa dessa proteína, a glicoproteína espícula, spike ou S. Essa proteína, ela se liga com células do nosso corpo, que são chamadas de... que tem proteínas chamadas de receptores de enzima conversora de angiotensina tipo 2, que é receptores de ECA2. ECA2 é a enzima conversora de angiotensina tipo 2 e está envolvida com o metabolismo, com a osmolaridade, com a diurese, com a retenção de líquido. E essa proteína, ela está em vários órgãos, várias células do corpo, como os pulmões, né? Os pulmões têm muito desses receptores, a cavidade nasal. Uma diferença importante entre o SARS-CoV-2, o MERS e SARS-CoV-1 é de que o SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, tem uma atração por células da cavidade nasal. O vírus se liga mais facilmente com a cavidade nasal, que a gente consegue ver aqui, e aí, então já entra lá nas vias aéreas inferiores, nos pulmões. E o SARS-CoV-1, o SARS e o MERS não têm essa afinidade com as vias aéreas respiratórias superiores. Aqui é o modo como ocorre a infecção de início. O vírus, assim, a principal via de transmissão de COVID é pelos aerossóis. O que são aerossóis? São partículas suspensas no ar. São partículas que ficam sólidas ou líquidas e que pairam no ar. Para vocês terem uma ideia, algumas gotículas de saliva que nós eliminamos enquanto nós conversamos, enquanto nós falamos, podem ficar no ar por até 16 horas. Em lugares fechados, podem ficar até por semanas. Porque quando nós falamos, nós emitimos gotículas que podem ser um pouco maiores, como, por exemplo, gotículas com diâmetro aerodinâmico, as maiores, maior do que 100 micrômetros, de 10 a 100 micrômetros. Micrômetros é uma unidade muito pequena. E aquelas gotículas de saliva com diâmetro aerodinâmico menor do que 5 micrômetros, até que menor, entre 3 a 5 micrômetros ou até menos do que 3. E essas gotículas de saliva, elas ou são evaporadas ou ficam no ar por até 16 horas. Tem um estudo mostrando que em hospital, leitos fechados, que não tem circulação de ar, eles encontraram material genético do novo coronavírus até 16 semanas depois que uma pessoa infectada saiu daquele leito. Então, ele é um vírus que se predomina pelo ar. E o principal perigo são os lugares fechados. E aí, o novo coronavírus vai infectar cavidade nasal,
Aqui, uma das hipóteses de que você perde olfato quando é exposto ao novo coronavírus é porque neurônios do bulbo olfatório são lesionados pelo vírus. Os neurônios têm receptores de enzima conversora de angiotensina tipo 2, receptores ECA2, e, consequentemente, esses vírus vão causar comprometimento do funcionamento desses neurônios, tá? É por isso que você começa a ter perda de olfato. E outra coisa interessante, pensando no pós-Covid, é a perda de olfato persistente, porque vai causar problemas de sinapse, de liberação de neurotransmissores, também lá no hipocampo. Por quê? O bulbo olfatório, aqui, ó, os neurônios do bulbo olfatório, fazem contato com o hipocampo. Hipocampo é uma região envolvida com a memória e aprendizado. É por isso que, quando você cheira alguma coisa, às vezes você se lembra de alguma coisa, porque o cheiro vai... os neurônios do bulbo olfatório vão fazer contato com o hipocampo. É por isso que às vezes você dá uma puxada mais forte no ar, para que as partículas entrem em contato de um modo mais intenso com os neurônios do bulbo olfatório. Bem, aqui, o que a Covid causa? A Covid não é apenas uma doença respiratória, bom? Ela causa pneumonia, ela tem um avanço muito rápido quando lesiona células pulmonares, dos alvéolos, dos bronquíolos. Ela vai muito rápido, em 48 horas ela é capaz de levar uma pessoa a óbito por causa de problemas respiratórios. Mas ela também causa problemas sistêmicos, que são problemas de outros órgãos. Quando nós imaginamos nessa situação, isso se relaciona com sintomas mais graves da doença. Ela causa, a Covid-19, uma desorganização de moléculas inflamatórias, as chamadas citocinas. Citocinas são moléculas inflamatórias que ajudam a controlar uma infecção, uma inflamação. E quando elas se desorganizam, como interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 10, várias interleucinas, fator de necrose tumoral, alfa, elas acabam causando prejuízo no funcionamento do corpo. Por quê? Os macrófagos estão envolvidos nisso. Macrófagos são células protetoras que têm como objetivo digerir micro-organismos nocivos para o corpo, como bactérias, vírus, protozoários, fungos. Lembrando que a grande maioria dos micro-organismos são benéficos para o nosso corpo. Nosso corpo tem o número de micro-organismos no nosso corpo, incluindo os que eu já falei, bactérias, vírus, protozoários, fungos e outros também, outras classes de micro-organismos. O número de micro-organismos é 10 vezes maior em comparação com o número de células do nosso corpo. Olha a importância dos micro-organismos. E quando ocorre uma desorganização de inflamação, a chamada tempestade inflamatória ou tempestade de citocinas, isso vai repercutir em problemas de coagulação, porque os macrófagos não vão conseguir identificar o que é micro-organismo nocivo e o que não é nocivo. Vai começar a fagocitar qualquer tipo de estrutura das nossas células e vai causar um quadro chamado de coagulação intravascular disseminada. E isso vai formar os pequenos trombos. Olhem aqui, ó, os problemas dos pequenos trombos. Aqui a gente tem aqui uma cascata, tá bom? Que eu expliquei para vocês. O SARS-CoV-2 se liga com células do corpo. Tem a liberação de citocinas aqui, destacando, parece que uma das que tem mais impacto na Covid-19 é o fator de necrose tumoral, alfa, e interleucina 6. E vai causar esse comprometimento endotelial, inflamação do endotélio, que é uma camada que reveste internamente os vasos sanguíneos, e desencadear reações de coagulação.
Aqui a gente tem a protrombina sendo ativada em trombina, depois fibrina, pelos fibrinogênio. E o problema dessa microcoagulação é de que vai obstruir o fluxo sanguíneo de muitos órgãos. E sem perceber, você vai ter uma queda na sua saturação de oxigênio. Esses microcoágulos podem chegar no coração, causando infarto, no pulmão, causando embolia pulmonar, no cérebro, no encéfalo, causando um AVC, um acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. E isso pode durar algum tempo depois da recuperação. O vírus, então, causa uma série de problemas inflamatórios no corpo e quando você se recupera da doença, esses sintomas podem persistir. E aí eu destaco aqui para vocês, pessoal, uma revisão publicada na Nature Medicine. Nature é uma revista renomada que ela costuma publicar pesquisas que são laureadas com o Prêmio Nobel. E o que essa síndrome pós-aguda de Covid tem como hipótese? O pós-Covid é quando a pessoa mantém sintomas. Ela pegou Covid, desenvolveu sintomas, vamos imaginar, dor de cabeça, deixa eu ver aqui, dor de cabeça, hipertensão, diabetes, ansiedade, depressão, problemas de memória, algum tipo de dor no corpo, problemas respiratórios, hiperlipidemia, que é aumento de gordura no sangue, triglicérides e altos níveis de colesterol. E esses sintomas persistem depois, até durante 2 meses depois da recuperação. Eles persistem. E quais são as hipóteses que explicam a pós-Covid? Primeiro, pode ser um mecanismo de adaptação imunológica. Você, quando pega Covid, eu, graças a Deus, não peguei. Espero que... Posso até pegar mais para frente, mas tomando vacina eu vou ter sintomas mais leves. Inclusive, tem pesquisa apontando que a vacinação alivia os sintomas pós-Covid. Ela alivia tanto os sintomas durante o Covid, ou pode nem desenvolver sintomas durante o Covid, e também ela também alivia os sintomas pós-Covid, ela protege bastante. Vamos imaginar, a pessoa pegou Covid e teve um estresse imunológico. Quando fala sistema imunológico, pessoal, não é só anticorpo não, tá? Tem os anticorpos, né, produzidos pelos linfócitos B, tem células CD4+, células CD8+, várias células citotóxicas, que são as CD+, que vocês vão ver. Temos eosinófilos, basófilos, os macrófagos, os neutrófilos, tem as citocinas também. Os anticorpos representam apenas 5 a 15% do sistema imunológico do corpo humano. Por isso eles não são os únicos e mais importantes, não. Se o corpo teve um estresse imunológico e depois que o vírus saiu do corpo, que ele não está mais no corpo, esse sistema imunológico vai se readaptando e pode causar consequências nesses sintomas. Tem uma pesquisa também publicada na Nature apontando que já foram identificados mais de 50 sintomas pós-Covid, tá? E quais seriam os sintomas pós-Covid mais importantes? Fadiga, dificuldade respiratória, hipertensão, ansiedade, porque esses sintomas pós-Covid afetam vários sistemas do corpo humano, tá? Temos as citocinas, que tem como base outra hipótese para a síndrome pós-Covid. Nesse caso, o que acontece? Conforme eu mostrei nesse slide aqui, Covid-19 causa uma tempestade de citocinas, tempestade inflamatória, em alguns casos. E essas citocinas, elas vão causar um estresse no corpo, que pode perpetuar por algum tempo. Por exemplo, qualquer doença tem aumento de citocinas, tem algum problema de citocinas, de interleucinas. Hipertensão, a pessoa tem um nível de citocinas elevado. Diabetes
tem níveis de citocinas desorganizados. Artrite reumatoide tem também disfunção de citocinas. Qualquer doença crônica tem problemas de citocinas. Aí vamos imaginar o que o exercício em longo tempo faz. Ele melhora a hipertensão, melhora a diabetes, melhora a ansiedade, melhora... É claro, na artrite depende da intensidade do exercício. O fisioterapeuta é muito importante nesse caso. Exercício muito intenso na artrite pode piorar a artrite, dependendo da situação. Mas o exercício físico, ele atua numa melhor adaptação imunológica e numa melhor adaptação de citocinas. Então, as citocinas são uma das responsáveis também, com base nessas hipóteses, nos sintomas pós-Covid. Outra hipótese tem como base a proteína espícula. Proteína S ou spike. Essa proteína que eu mostrei para vocês aqui. Nesse caso, já tem estudos apontando que a proteína espícula ou proteína S, ela dificulta o funcionamento do endotélio. E o endotélio é a camada mais interna de um vaso sanguíneo, que eu estou apontando aqui para vocês. E se o endotélio dos vasos sanguíneos não funciona adequadamente, isso pode causar problemas nos órgãos. Por quê? Porque os vasos sanguíneos passam pelos órgãos do nosso corpo. E, um exemplo, a hipertensão, como um dos sintomas pós-Covid, tem relação bem próxima com comprometimento do endotélio. A hipertensão tem, então, uma relação com a manutenção da proteína espícula. Mas as vacinas não têm proteína espícula? Sim, tem sim. Elas codificam geneticamente para produzir a proteína espícula. Mas isso não pode... Isso tem até como base algumas fake news de vacina, falando que tomar vacina de Covid é pior, tomar a vacina Pfizer é pior que Covid. Por que falam isso? Porque eles imaginam que a vacina tem a proteína espícula que vai ficar no seu corpo e causar Covid. Não. Tem pesquisas mostrando que a proteína espícula, ela fica menos de um dia no seu corpo, ela é eliminada. Ela é produzida para estimular o sistema imunológico do seu corpo. E tem também algumas pesquisas, e pegar Covid é muito pior do que tomar vacina. Repensando em reação adversa de vacina, que é muito raro, reação grave, tá? A proteína S, o próprio novo coronavírus tem alguns estudos mostrando que pode ficar no corpo por até casos bem difíceis, né? Alguns estudos mostraram mais de 30 dias. Outro estudo de caso apontou que ficou até por mais de 200 dias no corpo de uma pessoa. E aí, consequentemente, ele até sofreu mutações dentro do corpo da pessoa. Isso é possível. Vírus sofrem mutações. E uma outra hipótese do pós-Covid tem como base a reativação de vírus adormecidos. Isso não acontece possivelmente apenas com Covid. Tem outras doenças que também ativam vírus no nosso corpo. O vírus, ele é uma estrutura que está em milhões de unidades no nosso corpo. Nós temos milhões de vírus no nosso corpo. Uma pesquisa mostrou, uma análise em algumas amostras de intestino de pessoas, de que no intestino delas existia um número mínimo de 140 mil espécies de vírus. E muitos deles estão, vamos dizer, adormecidos. Eles não estão causando doenças. Eles estão ajudando a produzir neurotransmissores, hormônios. E algumas doenças, como a herpes, como possivelmente a Covid, ativam alguns vírus. Isso acontece porque, um exemplo, dengue, se pega dengue, tem algumas pessoas que pegam dengue e tem alguns sintomas que persistem, ou tem problema no joelho, problema de inflamação, porque muito possivelmente a dengue ativa alguns vírus adormecidos. Bem, aqui temos os sintomas pós-Covid, que podem durar mais de 4 semanas, até 2 meses. Aqui alguns sintomas: fadiga, perda da qualidade de vida, fraqueza muscular, dor nas articulações, dispneia, tosse,
persistência de necessidade de oxigênio, ansiedade e depressão, problema de sono, síndrome do estresse pós-traumático, distúrbios cognitivos, dor de cabeça, palpitação, arritmia, dor no tórax, tromboembolismo, doença renal crônica, perda de cabelo. É um dos, né? Foram identificados mais de 50. E quanto maior a carga viral, maior seriam os sintomas pós-Covid. Aqui, o exercício, como é que ele pode ajudar a melhorar sintomas pós-Covid? Pensando isso em longo tempo, tá? Aquele treino com uma frequência, 3, 5 dias por semana, pode ser um treino moderado, que vai de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima, a frequência cardíaca de reserva. E, é claro, tem que ter um acompanhamento por um educador físico e por um fisioterapeuta, tá? Não é assim, falando, vai dar uma corridinha de leve 3, 4, 5 dias por semana. Não adianta nada se depois a pessoa chegar em casa, comer 3 McChicken, uma Coca-Cola de 1 litro e depois aquele delicioso sorvete do McDonald's que eu esqueci o nome. Sempre que eu peço, eu compro aquele lá, né? Como agora tá um pouquinho caro as coisas, faz tempo que eu não tomo. E o exercício, associado com uma dieta adequada, colabora para biogênese mitocondrial, melhora o funcionamento das mitocôndrias, as células conseguem ter maior suporte energético. Mitocôndria é uma organela celular envolvida com a produção de energia. A mitocôndria faz a respiração celular e produz o ATP, que é o substrato energético. E se o exercício tendo impacto na atividade mitocondrial, consequentemente, vai fornecer uma capacidade. As células vão desenvolver uma capacidade maior de produção de energia e de controle dos sintomas. Isso é uma via, tá? O exercício também vai melhorar a capacidade antioxidante. O que é antioxidante? Para entender o que é a capacidade antioxidante, vamos entender primeiro o que são radicais livres. São moléculas produzidas por diversas reações bioquímicas envolvidas com respiração celular. Cerca de 2 a 5% do oxigênio é convertido em radical livre. E esses radicais livres são elementos que têm, na última camada de elétrons, um número ímpar. E esse número ímpar, na última camada de elétrons, faz com que eles se tornem altamente reativos. E se tornando altamente reativos, eles comprometem o funcionamento da membrana celular, de enzimas dentro da célula, do DNA, do núcleo celular. E a capacidade antioxidante tem como base o modo como a célula vai eliminar os radicais livres. Radicais livres em excesso causam estresse oxidativo. Radicais livres são importantes para, como no caso, eliminar micro-organismos nocivos. O próprio macrófago tem um papel fundamental oxidante para eliminar, para digerir vírus, bactérias, protozoários, micro-organismos nocivos para o corpo, mas em excesso esses radicais livres fazem mal. E em excesso, os radicais livres têm um impacto nos sintomas pós-Covid. Nisso aqui tudo, ó. O estresse oxidativo vai piorar a adaptação imunológica, vai piorar as citocinas, vai piorar o impacto da proteína S nos vasos sanguíneos. O estresse oxidativo vai piorar a reativação de vírus adormecidos, pode ativar mais vírus adormecidos, pode piorar ainda mais esses sintomas. E o exercício, ele vai diminuir o exercício em longo tempo, tá? O exercício vai diminuir o impacto do estresse oxidativo. No momento do exercício, durante o exercício, os efeitos agudos do exercício, acontece um aumento de radicais livres, sim. Mas em longo tempo, em repouso, você vai ter uma diminuição da cascata pró-oxidativa, das enzimas pró-oxidantes.
Então, nós já vimos duas vias importantes pelas quais o treinamento físico ajuda a controlar os sintomas pós-Covid. Aqui tem também o exercício em longo tempo, ele melhora a sensibilidade à insulina. Um dos sintomas mais incidentes pós-Covid é a diabetes. Quando eu digo muitas pessoas, não significa que há mais que a metade, tá? Mas é um número considerável. Um número considerável de pessoas que pega Covid pode desenvolver diabetes, pode desenvolver resistência à insulina. Isso não é apenas com sintomas graves, tá? Tem muitas pessoas que pegam Covid, desenvolvem sintomas leves ou moderados e desenvolvem diabetes, hipertensão. Tem relato, eu já vi relatos assim de pessoas no YouTube, pessoal que me procura muito no canal do YouTube, e aí procura no meu WhatsApp. Muitas pessoas falam que depois que tiveram Covid, a pressão era 12/8 e começou a ficar 13/9. 13/9 já é um alerta. Hipertensão. Toma cuidado. E podem desenvolver também miocardite pós-Covid. A chance de você ter miocardite pós-Covid ou durante o Covid é muito maior em comparação com miocardite ou pericardite quando a pessoa toma vacina. Então, o exercício vai melhorar a sensibilidade à insulina, o que reduz bastante na chance da pessoa desenvolver diabetes, e também o exercício físico vai ajudar na hipertrofia muscular. E qual que é a importância da hipertrofia muscular? Antes da pandemia, muitos estudos já apontavam que massa muscular é muito importante. Para algumas doenças, é melhor você ter mais massa muscular do que ter menos gordura. Porque os músculos produzem vários hormônios, neurotransmissores, moléculas que vão ajudar cérebro, coração, ossos, glândulas, as adrenais incluindo, fígado, inclusive memória. O músculo libera a irisina, que é um neurotransmissor, hormônio, que vai agir lá no hipocampo. E aí, a pessoa vai melhorar a sua capacidade de aprendizagem, de memorização. Isso pode servir de base até como uma hipótese de como o exercício ajuda a prevenir ou até evitar sintomas de Alzheimer, porque vai agir beneficamente lá no hipocampo. E o exercício físico, quando ele causa uma hipertrofia muscular, quando você trata bem dos seus músculos, aí pensando em exercícios de resistência, em exercícios de musculação para ganhar hipertrofia, seu músculo vai ajudar a produzir também, vai melhorar as citocinas, porque os músculos produzem citocinas. Aí, no caso, eles são chamadas miocinas, moléculas inflamatórias produzidas pelos músculos. O músculo, assim, ele vai colaborar para aliviar os sintomas pós-Covid. Percebam, então, que esses 4 mecanismos que eu mencionei, relacionados aos efeitos em longo tempo do exercício, têm um impacto de controle, de contenção dessas 4 hipóteses que ajudam a explicar os sintomas pós-Covid. Pessoal, isso aqui tem como base um paper publicado em março de 2021, tá? E é claro, pesquisa é assim. Todo dia tem pesquisa nova, tem dados novos e vão sendo atualizados. Pode ser que um dia publiquem uma pesquisa que acrescente uma outra hipótese, além dessas 4 aqui, ou uma pesquisa que possa descartar alguma dessas hipóteses. Da mesma maneira que podem existir pesquisas que vão acrescentar mais hipóteses ou descartar também mais hipóteses. Aqui, um outro mecanismo que ajuda a entender o impacto benéfico do exercício sobre sintomas pós-Covid é o impacto sobre outras moléculas antioxidantes. Aqui, o exercício.
Ele ajuda na produção de vitamina E, dos beta-carotenoides, glutationa, que é um antioxidante, uratos, na bilirrubina, que é uma substância que, quando acumulada, pode fazer mal, vitamina C, que é um potente antioxidante, ácido lipoico alfa, ácido alfa-lipoico. E aí tudo isso aqui vai agir na mitocôndrias, dentro das células musculares. Isso é uma revisão de 2018, tá? Que ajuda a entender como que o exercício físico pode ajudar no controle dos sintomas pós-Covid. Ou seja, aí tem algumas pesquisas também mostrando o seguinte, olha que legal. Pessoas que têm o hábito de fazer exercício físico, elas têm uma resposta melhor de vacina. Pelo menos com a Coronavac, que é um grupo de pesquisa do professor Pedro Halal, colega nosso, outro colega nosso, o Ítalo, o doutor Ítalo, que fez doutorado na Unesp de Prudente, quando na época era só Prudente, não era Rio Claro e Bauru, conforme nós estamos trabalhando agora. Nesse estudo mostrou que pessoas que tinham o hábito de fazer exercício físico, aquele grupo que tomou a vacina, teve uma resposta inflamatória melhor. Teve uma resposta imunológica induzida pela vacina melhor e tiveram mais proteção. Isso por meio de uma análise de anticorpos, tá? Os anticorpos não são, já como eu falei, não são os únicos elementos protetores do sistema imunológico, mas eles têm uma correlação clínica com proteção significante, considerável, que os estudos, por meio de análises estatísticas, têm apresentado. E ainda não vi nenhuma evidência, pelo menos, mostrando se pessoas que fazem exercício físico não tomaram vacina e pegaram Covid, será que elas têm sintomas pós-Covid mais leves? Não sei. Tem até um estudo mostrando que não tem relação hábito de exercício físico com deixa eu tirar o slide aqui. Só terminando aqui, pessoal, não tem nenhum estudo comprovando se existe. Tem uma pesquisa que mostrou o contrário, né? Que comparou pessoas que fazem exercício físico e os sintomas entre elas. Eles analisaram dentro de uma UTI aquelas pessoas que tiveram Covid, sintomas graves, e fizeram uma comparação. Aplicaram o IPAC, que é o International Physical Activity Questionnaire, questionário de atividade física internacional. E nesse questionário, eles verificaram que aquelas pessoas que tinham o hábito de fazer exercício físico com mais frequência e intensidade, elas apresentaram os mesmos sintomas de Covid em comparação com aquelas pessoas que não faziam exercício físico, que eram sedentárias ou pouco ativas. Isso é interessante. Mas outro estudo mostrou que existe uma relação entre porcentagem de massa muscular e sintomas de Covid. Aquelas pessoas que têm mais massa muscular desenvolveram sintomas mais leves de Covid. Tá? Mas isso ainda está sendo pesquisado. E aquele estudo de pessoas com o IPAC, nível de atividade física e sintomas de Covid, graves ou não, isso ainda tem algumas imperfeições. Porque o nível de exercício físico pode ser diretamente analisado por meio de consumo do teste, do consumo máximo de VO2. Quando você faz uma estimativa do consumo máximo de VO2. Mas aí seria bem mais difícil. Não seria viável fazer isso num ambiente de UTI. Você não vai colocar um Quarks, que é um equipamento, lá dentro de uma UTI, e o paciente de UTI não vai conseguir nem ficar de pé também, na maioria dos casos, para fazer todo aquela análise, tá? Pessoal, então, a revisão seria isso, tá? Para ficar bem claro como que o exercício físico melhora nos sintomas pós-Covid. Achei que foi bem interessante entender desde a base do vírus, infecção, pós-Covid, sintomas, e aí para finalizar no exercício, tá? Mas isso ainda é claro, isso eu passei mecanismos fisiológicos e conceituais. A prática clínica vai precisar, claro, de um conhecimento mais profundo da área de reabilitação respiratória, pulmonar, cardiológica, tá? Isso não é apenas
tão fácil aí do jeito que eu mostrei. Só que eu mostrei tem estudos que levaram um tempo para ser feitos, ok? E qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para mandar o WhatsApp para mim, para mandar e-mail. Vai ser um prazer estar conversando com vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo, né? E paz e amor no coração de vocês, pessoal. Um grande abraço.